Transformações, uma fábula, para Domingos Lalaina Júnior. Feito febre, baixava às vezes nele aquela sensação de que nada daria jamais certo, que todos os esforços seriam para sempre inúteis e que coisa nenhuma de alguma forma se modificaria. Mais que sensação, a densa certeza viscosa impedindo qualquer movimento em direção à luz. E, além de certeza, a premonição de um futuro onde não haveria o menor esboço de uma espécie qualquer. Não sabia-se de esperança, fé, alegria, mas certamente qualquer coisa assim. Eram disparados aqueles. Por mais que se movimentasse em gestos cotidianos, como acordar, comer, dormir, caminhar, dentro dele algo permanecia imóvel, como se seu corpo fosse apenas a moldura do desenho de um rosto, apoiado sobre uma das mãos, olhos fixos na distância. Ausentou-se, diriam ao vê-lo. Isso, se o visse. E não seria verdade. Nesses dias, estava presente como nunca. Tão pleno e perto do que estava dentro do que chamaria de... Tivesse palavras, mas não as tinha. Ou não queria tê-las. Vaga e precisamente de a grande falta. Era translúcida e gelada. Tivesse olhos, seriam certamente verdes, com remotas pupilas. À beira da praia, certa vez, encontraram um caco de garrafa tão burilado pelas ondas, areias e ventos que cintilava ao sol. Pequena joia vadia. Apertou entre os dedos, sentindo um frio anestésico que o impedia de perceber as gotas de sangue brotando mornas na palma da mão. Era assim a grande falta. Pudessem vê-lo, pudesse ver-se. Veriam também o sangue. Ele e os outros. Acontece que tornava-se invisível nesses dias. Olhando-se ao espelho, sabia de imediato que estava dentro dela. No vidro, além dele mesmo, localizava apenas um claro reflexo esverdeado. Ela estava tão dentro dele quanto ele dentro dela, intrincados a ponto de um tornar-se ao mesmo tempo fundo e superfície do outro. Amenizava-se às vezes no decorrer do dia, como nuvens que se dissipam. Então sorria, dava telefonemas, cantava ou ia ao cinema. Mas, em outras vezes, adensava-se feito o céu, cada vez mais escuro, duro, agitado, subindo do fundo, vidro bafejado. Sem dormir, fosforescia entre os lençóis, ouvindo os ruídos da madrugada, chegarem como abafados por uma grossa camada de algodão. Dissipava-se, ou concentrava-se na manhã seguinte. E, concentrando-se, não era uma manhã seguinte, mas apenas uma fluida e mansa continuação sem solavancos. Seu maior medo era o destemor que sentia. Íntegro, sem mágoas, nem carências ou expectativas. Inteiro, sem memórias e nem fantasias. Mesmo o não medo sequer sentia, pois não dar certo era o natural das coisas serem imodificáveis e irredutíveis a qualquer tipo de esforço. Fosse íntimo das águas ou dos ares, teria, quem sabe, parâmetros para compreender esse quieto deslizar de peixe e ave. Criatura da terra, seu temor era, quem sabe, perder o apoio dos pés. E criatura do fogo, a grande falta crepitava em chamas dentro dele. Sua invisibilidade, no entanto, não o invisibilizava. Encadernava-o em um determinado corpo, em uma voz particular, e uns gestos habituais, e até alguns trajeitos pessoais que, aparentemente, eram ele mesmo. Por isso não é verdade que não o veriam. Veriam e viam, sim, aquela casca reproduzindo com perfeição o externo dele. Tão perfeito que nem ao menos provocava suspeitas, aumentando as pausas entre as palavras, ou demorando o olhar, ou ralentando o passo daquele falso corpo. Atrás da casca, porém, o cristal encandecia. Debaixo da terra, fogo fato soterrado tão profundamente que a pele nem reluzia.
Alguma coisa que jamais teria e tão consciente estava dessa para sempre ausência que, por paradoxal que pareça, era completo nesse estado de carência plena. Isso acontecia apenas quando, dentro dela, pois, ao desembarcar, em vez de sorrir ou fazer coisas, frequentemente limitava-se a chorar, penoso, como se apenas a dor fosse capaz de devolvê-lo ao estágio anterior. A dor desconsolada, inconsolável, em soluços que o sacudiam cada vez mais fortemente, a cada um deles partindo-se a casca, quebrando-se a moldura, rachando-se o vidro, apagando-se o fogo. Imerso, chafurdava de emoções. Tinha desejos violentos, pequenas gulas, urgências perigosas, enternecimentos melados, ódios virulentos, tesões insaciáveis. Ouvia canções lamurientas, bebia para despertar fantasmas distraídos. Relia ou escrevia cartas apaixonadas, transbordantes de rosas e abismos. Exausto, então, afogava-se num sono por vezes sem sonhos, por vezes, quando o ensaio geral das emoções artificialmente provocadas, mas que um dia, em outro plano, aquele da terra onde, supunha, gostava de pisar, aconteceriam realmente. Não era suficiente. Povoado com répteis frios, a tentar enlaçá-lo com tentáculos pegajosos e verdes olhos de pupilas verticais. Não saberia dizer com certeza como, nem quando aconteceu. Mas um dia, um certo dia, um dia qualquer, um dia banal, deu-se conta que... Não. Realmente não saberia dizer ao menos do que dera-se conta. Mas foi assim. Olhando-se ao espelho pela manhã, percebeu o claro reflexo esverdeado. Está de volta, pensou. E no mesmo instante, tão imediatamente seguinte que confundiu-se com o anterior, cantava. Novamente ele mesmo. No segundo verso, pequena contração. Tinha novamente entre os dedos o caco de vidro luminoso. Mas antes que a mão sangrasse, havia preparado um drink, embora fosse de manhã. E bebia lento, todo intenso. Antes de engolir o líquido, seu corpo ganhou vértices súbitos, emoldurando o desenho de um rosto apoiado sobre uma das mãos abertas, olhos fixos na distância. Foi um dia movimentado aquele. Sua casca partia-se e refazia-se, entardecer sombrio e meio-dia cegante intercalados. Fumou demais, sem terminar nenhum cigarro. Bebeu muitos cafés, deixando restos no fundo das xícaras. Exaltou-se, ausentou-se. No intervalo da ausência, distraía-se em chamá-la também, entre susto e fascínio, de a grande indiferença, ou a grande ausência, talvez a grande partida, ou a grande, talvez a, ou na tentativa ou esperança, quem saberia, de conseguindo nomeá-la, conseguir também controlá-la. Não conseguiu. Desimportou-se com aquilo. Tomado a intervalos pelo anônimo, atravessou a tarde. Varou a noite, entrou madrugada dentro para encontrar a manhã seguinte, e outra tarde, e outra noite ainda, e novamente a madrugada, e assim por diante, durante anos, até as têmporas ficarem grisalhas, até afundarem os sulcos em torno dos lábios. Houvesse uma pausa, teria pedido ajuda, embora não soubesse ao certo a quem e nem como. Não houve. Mas porque as coisas são mesmo assim. Talvez por certa magia, predestinações, sinais ou simplesmente acaso. Quem saberá? Ou ainda por ser natural que assim fosse. E menos que natural, inevitável, fatalidade. Trágicos encantos. Enfim, houve um dia, Marco, em que o tocaram de leve no ombro.